Salve, pessoal. Estamos aqui hoje fazendo a transmissão de mais uma live que faz parte dos seminários integrados, Tempo Universidade, Tempo Comunidade, da Licenciatura em Educação do Campo da UF. Essa live era para ter ocorrido na segunda-feira, só que por problemas técnicos, falta de internet, falta de luz, algumas faltas, a gente não conseguiu realizar essa live. A gente tentou até o último minuto, mas não deu certo, e tivemos que remarcar, e fizemos isso para hoje. Espero que tenha sido uma boa escolha, bom dia. Também a gente não tinha muita alternativa, mas vamos tentar fazer o melhor encontro possível para vocês hoje. Aqui, eu queria, então, cumprimentar todos vocês que já estão aqui, tô vendo que tem gente chegando ainda, já estou vendo aqui a professora Jaqueline, a professora Paula, alguns estudantes já estão marcando presença, professora Marli. E é isso. Então, eu queria dar boas-vindas, um salve para todos vocês, um salve para o pessoal, todo o pessoal da Licenciatura em Educação do Campo, um salve para os povos do campo, em geral, para os povos das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, caiçaras, para os povos andinos, para as comunidades tradicionais de todo o sul global, de alguma maneira inspiram a gente nesse encontro de hoje, e espero, um assunto, e se trata de um assunto que interessa a todos os habitantes da biosfera, espero muito mesmo que a conversa de hoje contribua para o entendimento de vocês sobre agroecologia, sobre permacultura, e tentando pensar alternativas para as formas como as coisas estão acontecendo hoje, o modo como nós nos organizamos, nos assentamos no planeta, nos colocamos no mundo, convivemos uns com os outros, convivemos com a natureza, criamos uma imagem de nós mesmos. A discussão gira um pouco em torno disso. E temos aqui, os nossos convidados já estão aqui a postos, escondidinhos, já vou colocar eles para vocês a qualquer momento. Vocês já devem ter lido lá na programação, quem são eles. Vamos ter um professor lá da Educação do Campo, o Leonardo, vocês conhecem bem, e quem não conhece vai conhecer hoje. Já vi aqui também a Ana Paula, coordenadora do curso de férias, está aqui já prestigiando, chegando. O Adilson chegou aqui, já colocou a insígnia dele, o Panterou. Que bom que o pessoal está chegando, está se fazendo presente. Se manifestem aí, gente, no chat, para eu saber quem está por aí, quantas pessoas já estão por aí. Lembre-se sempre de dar para a gente uma devolutiva sobre a qualidade do sinal, se estão ouvindo bem, se as imagens estão boas, se está travando, se não está. Fiquem dando para a gente esse feedback, para a gente poder aqui entender se vocês estão usufruindo bem desse encontro. Também, as perguntas que forem aparecendo, que ocorrerem para vocês coloquem aqui também no site, no chat. Então e aí eu vou repassando para os convidados, e a gente vai, então, e essas perguntas vão, então, alimentando a nossa conversa. Estou vendo aqui a presença também do Leandro Proença, do Ceará, amigo,
conhecedor de educação popular. Eita, Fábio Paulino também, do Ceará, o pessoal do Ceará está aparecendo aí. Beleza. Então, vamos começar. Eu vou, então, colocar os nossos convidados já na tela. Então, vou começar com o Leonardo, professor Léo. Já vou colocar ele aqui na tela. O professor Leonardo, lá da UF, professor de Educação do Campo. Vou colocar também já a Samira, aluna da Educação do Campo. A Natália, também aluna lá da Educação do Campo, e os nossos convidados, o Heraldo e a Mariana, que são lá da Ecovila Eonagual, e lá de Santo Aleixo, Magé, também aqui do estado do Rio de Janeiro, todo mundo aqui do estado, dentro do estado do Rio, estou aqui na capital, são agora 16 horas e 10 minutos, estamos aqui, então, já prontos e bem postados para poder começar a nossa conversa. O tema de hoje, está relacionado ao bem viver, que é um conceito, que mais ou menos um conceito, modo de vida, que tem sido resgatado desde o final do século XX, início do século XXI, com o intuito de oferecer uma referência para um contraponto a um modelo de vida dominante hoje, determinado por uma economia capitalista, caracterizada pelo hiperconsumo, por desperdício, por exploração do trabalho, por pobreza. E esse conceito tem sido resgatado ultimamente para ajudar a gente a pensar, que é um conceito que vem de uma expressão dos povos Quechua, dos Andes, que é a expressão Tumac-Calçai, e esse conceito tem ajudado algumas discussões na América do Sul, na América Latina em geral, a respeito da forma, como nós nos organizamos no mundo, nós nos assentamos no mundo, lidamos com o que tem em torno de nós, e uma forma de estabelecer um ponto crítico, para que a gente possa pensar outras formas, que sejam melhores que essa, já que essa tem sido avaliada como uma forma que está em crise, está colapsada ou está colapsando, e que não tem, que dentro dela parece não existir meios de se escapar, de se corrigir os problemas que ela própria gera. E, nesse sentido, as discussões têm gerado em torno de quais são as alternativas para isso. Que tipos de alternativas sistêmicas nós teríamos, nós poderíamos executar para que pudéssemos escapar dessa lógica perversa dentro da qual todo mundo está inserido. E isso não é alguma coisa muito utópica, não. Isso já está sendo feito no mundo. Muitas experiências já estão executando, ou já vinham sendo feitas há muito tempo. Experiências de comunidades tradicionais estão sendo feitas há muitos anos, dando certo, e, de repente, elas passaram a ser antigas, ultrapassadas. Experiências de comunidades intencionais estão sendo feitas e dando muito certo, mostrando modelos possíveis de forma de nos organizarmos e pensarmos o mundo de uma outra maneira. E por isso que a gente trouxe aqui para conversar sobre isso o Leonardo, que trabalha que é professor lá da licenciatura de Educação do Campo e faz essa articulação entre a educação do campo e a agroecologia. E eu queria, Leonardo, assim, que você já começasse a falar e dissesse um pouco para a gente, assim, se apresentasse, e desse algum depoimento inicial sobre sobre o seu entendimento de agroecologia e qual a relação da agroecologia com a educação do campo, e como e por que ela é uma alternativa para o bem viver. Então, passo a palavra agora para o Leonardo. Bem, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Boa tarde ao professor Maurílio, os alunos, as alunas Samira e Natália.
o Heraldo e a Mariana, da Ecovila El Nagual, que estão aqui com a gente. Queria agradecer muito a participação, né, de vocês. Lembrando que esse movimento, esse pensar, ele é um pensar realizado com as mãos, com o coração, né? Então, eu sou um produtor agroecológico estudante, né? Um aprendiz, e sou professor da UF, né? Trabalho com geografia agrária, com agroecologia, permacultura, e vivo num sítio, né? O sítio Irmão Sol e Irmã Lua, que é uma estação agroecológica também, onde a gente desenvolve nossos trabalhos, né? E a gente consegue articular, né, a formação do educador do campo, né, com as atividades próprias dessa formação. Então, a licenciatura em Educação do Campo, né, ela é uma conquista de 2 décadas, né, e apesar dos povos do campo e das organizações do campo existirem há mais de 500 anos aqui, né, tem pouco mais de 20 anos que a gente conseguiu adquirir esse direito de fincar o nosso pé e o nosso quilombo, né, o nosso território de resistência dentro da universidade, né. Eu lembrei agora do professor Silvio falando na primeira live, né, da educação do campo enquanto um quilombo, enquanto um espaço de resistência dentro desse latifúndio do saber que ainda é a universidade, né? Então eu fico muito feliz de poder estar recebendo esse casal de permacultores aqui com a gente, né? Lembrando que os saberes praticados, os saberes vivenciados são os que pulsam, os que trazem essa vitalidade para que esse bem viver e essa nova sociedade ela possa vir a se formar. Então, nós aqui hoje, nós não estamos falando de um futuro, de uma utopia, nós estamos falando de futuro, de utopia, mas do presente, né? As coisas já estão acontecendo, né? Como o professor Maurílio falou, nosso trabalho já acontece. O conceito de bem viver, né? O Maurílio trouxe o sumac calçai, né? Dos quechua, né? Mas os aimarás são sumacamanha, que eles chamam, né? Sumacamanha. E os guaranis falam em tecoporã, né? Então, esse bem viver que a gente está, na verdade, tentando fazer um resgate, né? Não tem nenhuma novidade. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, né? O papel da universidade de estar se integrando humildemente a esses campos de saber pulsante que geram vida, que geram conservação, que geram cultura genuína, né? Então, universidade se juntando a esse corpo de saberes. Então, o bem viver somente, na verdade, um resgate, é uma reverência, um respeito a quem já faz permacultura, a quem já faz agroecologia desde os primórdios da existência humana, né? Então, esses conceitos bonitos que a gente trata nos livros, nos filmes, na universidade, com os grandes seminários, né? Tudo isso, né, tem a sua raiz, porque uma flor bonita ela não é bonita sem raiz, né? Então, a nossa raiz são os povos tradicionais, são os povos indígenas, né, as comunidades caiçaras, quilombolas, os povos de terreiro, né, todos os grupos que trabalham em cima disso, né? Então, o bem viver é realmente esse contraponto desse viver bem egoísta, né, individualista, né, essa coisa do capital, né? Ah, não, eu vivo bem, né? Eu vivo bem, mas os outros que se danem, né? Os outros não quero saber. Então a gente tem um entendimento dentro do movimento da agroecologia e da permacultura, né, e desses povos que eu não vivo bem se o meu irmão não está vivendo bem. Então, ou todos nós vamos viver bem, ou está tudo errado, né? Eu vi esses dias alguém comentando, né? A pandemia é a desigualdade. Essa é a verdadeira pandemia, né? A pandemia, o que traz todo esse desequilíbrio, é essa falta de amor, essa falta de compromisso com o mundo atual, com as antigas gerações, com os nossos anciãos e também com os nossos jovens,
Então, a gente aqui está buscando, né, quais são as alternativas para esse bem viver em meio a essa pandemia. É a gente olhar humildemente para quem já sabe viver bem, no bem viver, não viver bem, né, dessa forma capitalista como a gente tem visto, né? Então, bem viver é uma articulação em comunidade, é o respeito ao outro. Para a gente poder chegar nisso, a gente precisa visualizar as coisas em sua conexão, né, em seu contexto. Então, como falar, né, de sustentabilidade, como falar de BV, de agroecologia, de permacultura, se a gente não está buscando isso na nossa prática. Então, a agroecologia, a permacultura, antes de ser um conceito, antes de cair numa tela de um seminário acadêmico, ela, na verdade, é realmente saber viver, construir esse caminho na prática, né? Então, a gente precisa estar se perguntando, dentro da nossa prática, né, o que a gente está comendo, né? São coisas essenciais. Que ar que a gente respira? Qual a qualidade das ações que a gente estabelece com os nossos semelhantes? Né? Qual é o nível, né, de proximidade, de consciência que você tem em relação ao alimento que você consome? Quais são as relações de consumo que você estabelece, né, com a sua comunidade, com os mercados, enfim? Como é que a sua casa foi feita? Né? Para onde vai seu lixo? Para onde vai os dejetos que você gera? Né? O esgoto da sua casa vai para onde? Né? Então, a partir daí que a gente pode vislumbrar novos mundos, novos movimentos. Não adianta ficar dentro do campo da mentalidade, do mental e do intelectual, nos arautos, né, dos doutores e pós-doutores, falando do bem viver e da agroecologia, sem estar com o pé no chão. Né? Então, hoje, eu me sinto muito confortável em estar falando desse tema aqui com vocês, estando com vocês, porque eu estou com o meu pé no chão. Né? O meu pé está aqui na terra, né? Num espaço onde eu trabalho, onde eu construo esse caminho. E a partir dessa abertura, né, eu quero convidar agora, né, abrir aí também, né, falar com o Maurílio para ele estar fazendo essa ponte, né, para a gente poder estar ouvindo quem já vem praticando esse bem viver já há tempo, né, há bastante tempo, né, e a ideia aqui é que realmente seja uma roda de conversa, né, a gente não estabeleça uma palestra, né, então, dentro desse sentido, eu acho que eu já falei muito inicialmente, né, então eu quero estar passando a minha palavra e escutando vocês. Mariana e Heraldo, aí a provocação é para vocês agora. Conta para a gente aí um pouco da Ecovila no Agual, para aqueles que não conhecem, e entender um pouco o projeto de vocês, que é um projeto, é um projeto de vida, né? É a vida que é o projeto, um projeto que é a própria vida. E passam a ser esse papel mesmo de mestres, né, nossos, para que a gente entenda um pouco assim, como vocês se tornaram assim, esses loucos que sempre tiveram razão, né? Esses loucos que chegaram no Brasil e pegaram um pedaço de terra e começaram um projeto que tem muito a cara da permacultura, antes de mais nada, porque quem provavelmente olhou o lugar onde vocês habitam hoje, há 30 anos atrás, não reconheceria hoje. Né? Vocês foram capazes de deixar um lugar melhor do que antes. Né? Isso é o que é mais incrível. Vocês fizeram a inversão total, né, de tudo. Né? Vocês se assentaram num lugar e fizeram com que esse lugar fosse melhor do que ele era antes. Isso é muito bacana. Assim, né? Eu queria que vocês contassem para a gente um pouco essa trajetória de vocês, por favor. Então, tu já votou? Tu quer falar? Fala. Então, já me mandaram à frente. Então, isso aqui foi aquela ansiedade, né, que a gente tinha de jovem,
de estar vendo essa sociedade com o barulho dos carros, com a poluição, com o consumo. Bom, na Argentina, eu sou argentina, tudo era menos industrializado. Na Europa já era mais industrializado. Na época foi Chernobyl, nós chegamos aqui em 89, em 86 foi Chernobyl, Heraldo estava no Brasil. Enfim, então a gente vivia realmente já um tumulto na relação ecológica, né? E é comum que os jovens estamos preocupados com o futuro, com as outras pessoas e tudo mais. E se havia algo que não fechava, para mim, era morar na cidade, né? Eu ficava sempre alterada na cidade, fazia um monte de coisas, teatro, comunicação, né? Corpo a corpo, mas quando eu viajei para a Patagônia, assim, de jovencinha, de hippie mesmo, e fui vendo o que aqueles velhos hippies faziam, né? Que moravam juntos, que construíam juntos, que plantavam, que produziam seus alimentos e tudo aquilo me apaixonou. E depois eu tive que voltar para a cidade, como qualquer um de nós. Ficou uma semente plantada. Eu não tive a pretensão de querer fazer um projeto assim, mas eu tinha a sensação de que eu nunca ia ser feliz. Eu sempre estava insatisfeita na cidade, sempre tinha coisa para eu contestar, sempre. E foi assim que a gente, os dois apaixonados pelo Brasil, nos conhecemos na França, mas confluímos E aqui. apaixonado pelo outro. Claro, Também, né, faz parte. É difícil ter amor à terra, amor ao próximo e não sentir amor recíproco com alguém que você encontre e se sente bem. Então a gente botou toda a nossa projeção nesse mundo e a gente não tinha um projeto. O principal foi sair do discurso, botar a mão na massa e começar a fazer. Né? Então, sair do lá, sair da demonstração, que a gente encontra isso aí, mas onde são as alternativas? As alternativas são cada dia na nossa mão, nas nossas decisões e nos nossos atos. Né? A gente, na verdade, tinha uma vida, um trabalho muito interessante para um jovem, porque nós trabalhávamos com rock and roll, fazíamos turnê, viajávamos, era Carlos Santana, era tudo isso, bam, bam, bam. Mas e o lixo? E a quantidade de resíduo de comida? Trabalhávamos, nós cozinhávamos para ele. Então, sempre a gente estava procurando como jogar menos lixo, menos comida fora, como utilizar menos lixo. E a gente foi encontrar a paz quando paramos numa terra, acampamos 7 meses e começamos a, mesmo sem saber como, tentar fazer as coisas diferentes. Então, o que a gente... Fazendo. Aprendendo fazendo, descobrindo. A gente valorou muito isso. Nosso problema foi, na época, não tinha internet. Né? Os livros aqui no interior, nem tem livraria aqui em Magé, nem tem papelaria que vende alguma coisa. Mas não foi Mas na cidade tem uns zebos, né? Nos zebos, às vezes, se acha um livro bom. Né? Sim, nas revistas também tinha, nas coisas de revista a gente achou. Mas a gente vem muito poluído pela nossa cultura. Nossa cultura nos dá uma bagagem para nos defender e nos dá outra bagagem que nos ataca. Então, a gente chegou aqui como cozinheiros que éramos, como jovens, como, sei lá, os brancos, né, que somos os que temos as vantagens em tudo, a gente não sofria. E nós começamos a ver a realidade local, né? Na época, era o Brasil do salário de $30 por mês. Então, era um Brasil muito miserável. Altíssimo. As pessoas não tinham geladeira, as pessoas viviam da terra. Os supermercados era aquele macarrão dentro de um saco que ele quebrava assim, metia num saco de papel. 30 anos atrás, o supermercado, né, o estande, que hoje com 6 metros tem cada 20 centímetros um outro produto, na época tinha 3 metros com o mesmo produto, né? 30 anos atrás. Hoje a coisa mudou bastante. Né? A abertura do Brasil, a gente estava aqui, a mudança democrática e tudo isso aí. Né? Mas foi um grande aprendizado mesmo, fazendo as coisas e tentar entender e aprender a ler a natureza. Então, aí, tranquilo,
né? Por exemplo, nós construímos a nossa primeira casa. Eu não sabia construir, eu sabia fazer um bolo, sabia fazer um pão, né? Eu sou cozinheiro, né? Mas aí eu falei, pô, fazer a massa não é tão difícil, né? A gente junta os ingredientes, mistura bem e pronto. Mas quem ensinou a construir foi o nosso caseiro, que era analfabeto, mas ele falou, tem que botar ferro, tem que botar pedra no cimento. Ele foi nos orientando. Ah, Nossa primeira casa é uma coisa meio assim, que cenografia, mas, né? bom, aprendimos com ele. Nós tínhamos um casal de velhinhos, bem velhinhos, a senhora ainda vive. Claro, nossos olhos viam eles como pessoas pobres, mas eles foram pessoas que conseguiram alimentar 11 filhos só com o que eles produziam na roça e o que eles caçavam também, né? Mas eles conseguiram alimentar 11 filhos. Hoje a mãe desses filhos ainda é viva, né? E essas coisas a gente não está preparado para valorar, É. né? 30 anos atrás, a vizinha falou para Mariana: ah, não, a gente não planta cenoura, essas coisas, não, é muito trabalho. Aqui tem capiçoba, tem Não, eu falei, ah, eu não caruru. planto nada, eu ficava na horta, plantando, virando Né? canteiro, quebrando a cabeça. Então, os pães sempre faziam parte da comida do caboclo do interior, né? Então, não é uma revelação nova, né? Isso é só um reaprendizado pelo cara que saiu da cidade e foi para o campo, que leu, pô, tem que plantar cenouras, né? Tem que plantar aipim, inhame, beterraba, essas coisas, né? E aí, para nós também, né? Um aprendizado que dá para comer da terra, né? Como é que a gente trata a terra, né? Eu venho lá da Europa, a Mariana vem lá do Sul, né? O nosso clima tropical aqui, Mata Atlântica, Primeira Serra, é totalmente diferente que qualquer outra coisa, né? As 4 estações, a variação do clima não é tanto, né? Então, dá para ler um montão sobre isso, mas viver isso aí, outra coisa, né? E, bom, mas assim, para encerrar, porque a gente fala muito também, assim, hoje eu mantenho a horta e agradeço muito o Maurílio, Samira, quando estiveram aqui, fizemos o teste de acidez, agora nós compramos um medidor de O pH, médico, rapidinho, mas a gente tinha feito grandes morros de compostagem, então tem uma horta aí gigante para tocar, ah, mas estava com muita acidez, né? Agora nós regulamos isso, estamos tentando aproveitar bem essa terra, com a pandemia ficamos sozinhos, e já faz um tempo que eu entendi, eu sustento a horta porque ela é uma ferramenta para tanto para todos nós nos alimentar, quanto para todo mundo que chega aqui procurando esse conhecimento de produzir alimento. Mas tudo que for exótico é muito trabalho. E para ser sustentável no meio agrícola, você precisa simplificar, porque tudo dá muito trabalho e sempre tem mais e mais coisas para fazer. Então, hoje, eu aprecio muito as punks. Tenho couve, hoje comi por primeira vez nesse ano couve, mas ah. se não, eu prefiro a capiçoba, o caruru, Ontem beldroega e foi as coisinhas. flor de ipê amarelo, muito Oh, gostoso. hoje Putz, comer teve. um montão de flores de ipê amarelo. Então, assim, É. entender esse meio e se reentender é toda uma mudança que ou a gente recebe orientação, que nós não recebemos, nós fomos Hum. pegando aos poucos, né? Hoje vocês estão oferecendo essa orientação, ou então a gente entende isso quando já se quebra, de tanto virar canteiro, de tanto carregar coisas, né? E aí já está mais velhinho, essas coisas. Mas é isso, valorar a cultura local, valorar os antigos, se reencontrar desse meio. E uma coisa que vocês comentaram da utopia, né, Maurílio? Há pouco tempo eu entendi, porque sempre fomos nós os utópicos, né, os que vivíamos uma utopia. E agora eu entendi que não, na verdade a gente é muito mais lógico e pragmático. E a sociedade toda está subida numa utopia, numa invenção de ideias, porque Consumo é desenfreado, pô, difícil não se tem. soltar, é difícil se libertar dessa ilusão, né? Uhum. E é duro porque nos bate de frente e nos faz mais vulneráveis.
Mas essa é a verdadeira realidade. Na hora de se reencontrar com o planeta, na hora de ser sustentável, a gente vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio entre tudo que nós aprendimos com essas gerações, essa revolução industrial, que mas levando para a sustentabilidade, onde não podemos levar todos os benefícios da revolução industrial sem destruir, né? E, bom, e aí vem a voz dos tantos que têm experiências para fazer esse caminho mais simples um pouco, né? Então, por isso estamos muito felizes de estar aqui hoje com vocês, né? E abrir nossas portas sempre como possível para fazer uma extensão da academia para o campo. Nós aprendemos a ser homens do campo, né? Nós dois fomos educados e doutrinados, cada um na sua nação, e escolhemos essa pátria aqui como nossa pátria, né? Hoje eu sou muito mais Mata Atlântica do que esse tempo frio lá na Alemanha que chove para cacete, e está congelado boa parte do ano. Pois é, a pátria de vocês é a Mata Atlântica, né? Mais do que antes do. Porque a Mata Atlântica é anterior ao Brasil, ela é mais antiga, ela é maior, ela que existe de fato, né? O Brasil é uma abstração, né? A Mata Atlântica, ela é de fato, ela está viva, ela está naturando, né? Ela produz, ela ali no trecho onde vocês estão, no trecho onde vocês estão, inclusive é também uma reserva, né, natural. Vocês não falaram isso, mas já vou adiantando. E é uma área uma RPPN, né? Sim, uma RPPN. Criamos E isso é uma área importantíssima, como a área de entendimento do funcionamento da Mata Atlântica. É por isso que a Ecovila Anagual, ela não é só um lugar, não é só um habitat com uma horta, ela é um laboratório, ela é um lugar de experimentar, de criação de um modelo, né, de existência, que poderia ser o modelo de todo mundo, né? E Sim. porque não que a gente abandonou esse modelo, né? A inovação está justamente no fato de voltar, né? Isso que eles falaram, né? De voltar à prática, de pegar e olhar para a Terra, parar na Terra e falar, é a partir daqui. Vamos partir desse ponto e entender o que a gente precisa de fato, né? A gente precisa comer, a gente precisa de casa, né? E construir a partir dessas necessidades, não ficar nesses paraísos, né, artificiais que a gente inventa e fica tentando buscar uma coisa que a gente nunca alcança, e a gente fica sempre insatisfeito com isso, porque a gente Sim. nunca vai conseguir alcançar, de fato, porque o que a gente quer alcançar só vai ser alcançar dentro de um determinado modelo, né, de desejo, a gente só vai alcançar mesmo, ou poucos vão alcançar, e quando não alcançarem também não vai ser nada, é uma espécie de ouro de tolo, que você pega, você conseguiu, e aquilo ali não vai te render. Não preenche, né? Isso, não vai te dar uma vida que você possa dizer que sim, né? É essa vida que eu quero. E é isso que é interessante. Essa característica, né, de ser um laboratório, né? Isso, é um espaço que é um espaço laboratório, que é um espaço educativo também. Imagina, lá numa Ecovila não existe essa separação entre escola, ou lugar de educação, e lugar de morar. O lugar de morar é o lugar de educação ao mesmo tempo, né? E não tem tudo acontece dentro do mesmo espaço. Isso é que é bacana. Desculpa, Léo, eu vou te interromper. Não, é porque eu queria primeiro falar do que a Mariana falou, né? Que na verdade a sociedade como um todo, que elas verdadeiramente vivem em utopia, mas na verdade que elas vivem uma distopia, né? Que é esse mundo paralelo, na verdade, que está tão assentado dentro dessa modernidade líquida, né? Dentro dessas estruturas de mídia, dessa ilusão do discurso, né? Então, esse discurso ele é trágico, né? E aí, quando a gente vê uma prática, né? Quando a gente pensa como criar vida aos conceitos acadêmicos, né? Principalmente dentro dessa área, né? E a gente falando agora para os alunos e construindo com eles esse saber, né? A permacultura, inicialmente, né? Atribuem ela a criação
desse conceito ao Bill Mollison, né, ao australiano, ao David Holmgren, e aí, dentro desse conceito inicial, seria a permacultura como o cultivo permanente, né, o permanecer no cultivo, mas tem um permacultor bem importante, assim, que eu gosto muito de estudar ele e aprender, assim, né, mesmo que por enquanto ainda de longe, que é o Marcos Ninguém, né, ele fala que a permacultura como a cultura da permanência, ou seja, como planejar ambientes conscientes de forma que a nossa humanidade ela se integre ao ambiente de forma respeitosa e harmônica. A cultura da permanência, como permanecer de modo decente, né? Como permanecer dentro tendo dignidade para se pisar nessa terra, né? E eu acho que é isso que a gente está buscando aqui, né? Então, quando o Maurílio fala, né, de planejar, de que a Ecovila é o Nagual, né? Tem todo um planejamento de as construções e o ambiente de produção alimentar e, ao mesmo tempo, a cultura do lazer, misturado com os saberes e a troca de saberes, tudo isso de uma forma orgânica, né? Então, na verdade, isso é o planejar o viver ali, né? É daí que a gente vai vendo isso, assim, né? E aí, eu penso muito também, né, e aí ligando a agroecologia, né, como esse campo do saber que traz a cultura dos agroecossistemas e tudo, né, como esse direito à alimentação humana, né. Então, hoje em dia está cada vez mais difícil dentro das cidades, né, para quem não busca realmente a consciência, a você se conectar a alimentos limpos, né, alimentos saudáveis, né, ainda bem, né, que nesse momento está tendo toda uma boom de experiências de produção agroecológica e orgânica que estão produzindo cestas para as áreas, para as metrópoles e tudo, né? Mas a gente observe essa dificuldade no acesso ao alimento. Então, a gente vê também como alternativa de bem viver, né? Esse aprendizado nas ecovilas, nas comunidades tradicionais, nos territórios quilombolas, nas terras indígenas, como essa ligação que a gente perdeu, né, com a consciência de viver bem. Então, eu estou bem feliz de ouvir, assim, né, essa experiência que vocês estão trazendo, principalmente aqui no âmbito da universidade, né, e da academia, onde o sustentável, a sustentabilidade, ela ainda está muito mais no campo da produção e da sistematização produtiva do grande capital do que do serviço ao povo, né? Então você tem toda uma roupagem do capitalismo verde, uma série de nichos e laboratórios altamente equipados, né, que trabalham com o conceito de sustentabilidade. Inclusive esse conceito eu primeiro tenho que desconstruir ele todo para poder ter coragem de falar isso, né, abertamente, sustentabilidade, porque é tanta deturpação, é tanta sujeira do capital e dessas organizações ricas, né, de dinheiro, que a gente fica até meio, né? E a verdadeira sustentabilidade é realmente aprender com os ciclos naturais, a capacidade de resiliência dos ambientes, né? Então, compartilhando um pouco assim da nossa experiência, né, com a permacultura e a agroecologia lá no nosso campus, né, de Pádua, a gente chegou lá há mais ou menos 4 anos e não tinha um espaço e um laboratório de aprendizagens práticas, né? Então, a gente descobriu que um terreno anexado do lado da universidade era terreno da universidade, mas estava sendo usado como depósito de dejetos e refúgio de pedra, de indústrias de produção de pedras ornamentais. Então a gente conseguiu reaver esse terreno, né? Conseguimos tirar todo o entulho, todo o lixo de cima dele. E aí o que sobrou nesse momento, né? Sobrou o sonho da terra pulsando e falando no nosso coração, no nosso ouvido, que naquele espaço de 6.000 metros, com 5 metros de aterro, né, de pedra e barro,
que era possível ver nascer as flores, né, a partir dessa cultura, dessa ciência prática. Então foi onde eu comecei a estar me conectando a outros professores, a outros alunos, aos funcionários, né, da jardinagem, ao pessoal da cozinha, né, enfim, a toda a estrutura da comunidade acadêmica, né, aos comunitários que passavam, né, pelo terreno, né, e viam o que está acontecendo ali, caramba, isso aí era tudo lixo, agora eu estou vendo uma florzinha ali, eu estou vendo um pé de alface, eu estou vendo... Então, foi surgindo isso. Então, assim, dentro do curso de educação do campo, no nosso curso especificamente, a agroecologia e a permacultura, ela brotou como uma semente bem plantada, uma semente intencionalmente plantada, né? E que hoje a gente tem colhido frutos, né? A gente aqui a felicidade de poder estar compartilhando um ambiente de diálogo, né? Com a Natália, com a Samira, que daqui a pouco vão poder compartilhar com a gente a sua experiência, né? Mas elas são frutos disso, né? Nós somos frutos disso. Essa live, esse encontro aqui que a gente está tendo agora é fruto disso também. Então, guardando também a fala, né? Vou segurar um pouquinho para poder passar novamente a bola, mas eu estou bem feliz de estar com vocês aqui. E aí, Samira e Natália, quem quer falar? Quem vai falar? Tanto faz. Fala aí, Samira, da sua experiência lá na El Nagual. Eu queria só citar antes, né, porque quando o Léo fala, né, do espaço, né, criado pro nome de todos os alunos da educação do campo, a gente teve a oportunidade, pelo menos assim, mais recente, né, no último ano, de estar integrando até outros cursos das graduações do INFISUF, aqui em Santo Antônio de Pádua, e até mesmo pessoas da própria cidade que não tinham ouvido falar ainda, através de atividades como promover um cinema semanal, quinzenal, e até também troca de mudas, por exemplo. Isso foi muito legal, porque proporcionou uma visibilidade e um entrosamento maior, né, em função de toda a sociedade. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que eu também vim da cidade, né? Eu sou do Rio, cheguei aqui em Pádua para estudar, sabendo um pouco do que era a educação do campo, não sabia por completo. E aí, quando a Mariana falou da semente que é plantada, eu acho que nós temos 13 professores no nosso corpo docente. E eu acho que 13 sementes foram plantadas dentro de mim. E acho que dessas 13 sementes surgiram a vontade cada vez mais de seguir no curso e me dedicar realmente à educação do campo, viver no campo, entender o campo. Então, eu acho que, primeiro de tudo, eu tenho que agradecer esses 13 professores, os 13 docentes, não só por troca de conhecimento, que já é o que o professor faz, mas por conseguir modificar a gente, o nosso interior, que eu acho que é o mais importante disso tudo. Quando eu fui para o Nagual, eu realmente não sabia muito bem o que era permacultura. Numa prática, a gente só tinha o TEIA, que é o nosso laboratório, mas eu nunca tinha ido a uma ecovila. E eu realmente não queria ir embora, eles perceberam que eu não queria ir embora, de tanto que me transformou. Não queria, gente, foi difícil para me tirar de lá. Mas o quanto que me transformou e me transformou como educadora do campo, não só como pessoa, mas pensando na educação do campo, né? Pensando a permacultura dentro da educação do campo. Então, eu me apaixonei
pela permaculinária, já era uma coisa que vinha de família, assim, de ver esse tipo de alimentação dentro de casa, mas nunca foi algo que eu tenha realmente me dedicado. Então, a permaculinária conseguiu me abrir minha mente. E como introduzir isso dentro da escola do campo, né? A gente, no seminário passado, tanto o professor Silvio como a professora Jaqueline e o Lucas, que é discente também, estavam falando de como que era o formato dessa educação do campo, né? Dessa escola do campo, melhor dizendo, principalmente aqui no município de Santo Antônio de Padre. E, geralmente, os professores eles fazem todas as funções, né? Seja a comida, a limpeza, as séries são muito seriadas, então tem vários déficits nisso, né? E aí, pensando nessa interdisciplinaridade, que é a proposta do nosso curso, então, o meu objetivo, vamos dizer assim, na minha linha de pesquisa do Tempo Comunidade, é justamente unir a permaculinária, a interdisciplinaridade da educação do campo dentro da escola. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma comida, através dela, a gente consegue estudar a história, a gente vai estudar a história da onde que veio aquele alimento, né? Se eu for fazer uma comida baiana, eu vou estudar a história dali, vou estudar a geografia, eu vou estudar matemática, porque eu vou ter que saber as medidas para fazer aquela receita. Eu vou estudar a ciência da terra, tentar plantar ali, né, fazer o link das hortas com a comida, tentar integrar esse aluno do campo, da escola do campo, em todos os setores, vamos dizer assim, né? E eu fiquei pensando depois como isso seria na pedagogia da alternância, que é a metodologia que a gente utiliza tanto no nosso curso como nas escolas, que ele vai continuar aprendendo, porque ele pode ajudar o pai, a mãe, a avó cozinhando. Então, ele vai continuar fazendo o mesmo trabalho, o mesmo estudo que ele estava na escola, ele vai continuar tendo no tempo comunidade dele, na pedagogia da alternância. E acho que, para finalizar, que o Léo estava falando do TEIA, e aí a Natália falou da interação com a comunidade. Eu acho que acho que o TEIA, pelo menos desde 2018, foi quando eu cheguei aqui, ele se tornou algo muito importante, não só para nós, mas para o município de Santo Antônio de Padre. Aquilo realmente, o laboratório criou uma visibilidade para o curso muito grande, principalmente dentro das escolas do município. O vínculo que a gente fez com as escolas através do PIBID ou do PPE. Então, isso foi criando laços entre a comunidade e a universidade. E é uma forma da gente mostrar para a sociedade, ou de uma pequena forma de dar o retorno para a sociedade, que é um dos pilares da Universidade Federal, da Universidade Pública, né? É a gente dar esse repasse para a sociedade. Então, é isso. O TEIA vem a se tornar um ambiente, né, desestressante para o universitário, né? Até mesmo em semanas que são mais agitadas, semanas de prova, a rotina estressante, corrida, que todos nós passamos, cada um com as suas particularidades, né? A gente tem no TEIA um contato com a natureza, que, por exemplo, eu também vim da área urbana, mas eu tive a oportunidade de crescer, né, de infância e adolescência,
eu morava ao lado de uma reserva florestal da Mata Atlântica, tinha a praia por perto, e era uma coisa muito simples. Para mim, estar ali, tinha aquela natureza toda em volta, até mesmo no trabalho, essa semana, eu tive uma lembrança, né, uma recordação de casa. Então, eu era uma jovem, né, uma adolescente, assim, uma criança, que eu não me preocupava com aquela coisa, tipo, do meu deslocamento, era tudo 5 minutinhos, 10 minutinhos, estar perto de casa. Isso é uma condição que proporcionada que a gente ter esse contato com a natureza, ter essa interação por perto. Eu não via isso com os meus colegas, por exemplo, que desde os 10 anos, 8, 10 anos, já tinham que ficar em trânsito, engarrafamento e coisas assim. A gente acaba passando despercebido, e ter de novo isso, que foi o contato, retomar o contato com a natureza, de certa forma, no TEIA, para mim foi excelente, né? Para todos nós, em nome de todos os estudantes. Eu acho que ajudou bastante a gente, por exemplo, nos últimos períodos, né, presenciais que a gente teve em 2019, era uma motivação ter aquela aula quinta de manhã, porque se tornava um dia diferente na semana, por mais que a semana, e quinta e sexta, por exemplo, eram os dias mais pesados na grade, por exemplo, do nosso período. Nós estamos no 5º período, e a gente via a turma unida, a gente via a turma em conjunto para providenciar um lanche, para providenciar um almoço, que também dentro da permaculinária, né, que a Samira citou anteriormente, a gente tinha essa oportunidade de estar trocando ideias, trocando conhecimentos, e tudo ali, né? Então, assim, acho que é bem especial, né, essa retomada de contato e aproximação, né, que muitos não tiveram, muitos estão tendo agora e outros estão tendo novamente, né? E isso acho que ajudou bastante durante esse período, né, de isolamento, que nós estamos todos obrigados a continuar, de certa forma, né? Então, isso é bem relevante para o nosso desenvolvimento. Posso só complementar uma coisa? Claro. Na verdade, o TEIA foi muita falta nessa pandemia. Também. Muita falta, porque realmente, porque a Natália falou, era um momento que a gente estava ali, mais próximo da Terra, que a gente trocava as nossas energias, e nessa pandemia, assim, a minha vontade era de sair correndo e pegar uma barraca e morar no TEIA, assim, mas... É bom que você ia ter que ficar em isolamento, aí você ficaria em isolamento lá. Ficar em isolamento lá ia ser perfeito. Não ia poder te tirar de lá. Já sabe, viu? Ó, se acontecer alguma coisa, a Mira tá lá. É curioso, né? E a conversa meio que está apontando uma coisa que é a seguinte: é curioso como nos espaços de educação, nos espaços formais, o trabalho manual ele perdeu lugar, né? Ele é quase indesejado ou inadequado, né? Sendo que e talvez um dos maiores esforços que a gente tem que fazer hoje, especialmente com relação à educação do campo, é ser capaz mesmo de colocar o trabalho manual junto com o trabalho de educação, como uma mesma coisa. A escola não deve ser entendida como um lugar para preparar alguém para fora dela. Ela já deve ser o lugar da experiência, de todas as experiências possíveis e boas, né? E esse é o grande privilégio da escola, né? Que ela tem, ou da universidade, né? Que a gente pode selecionar as experiências que são enriquecedoras, né? E poupar as pessoas de terem ali dentro experiências que não sejam enriquecedoras, né?
E aí sim, né, a gente pode entender esse espaço como um espaço formativo, né, que é capaz de habilitar as pessoas para conseguir lidar com o mundo, lidar com o mundo que está em torno dela. E parece que a formação universitária, ou a formação escolar, ou a formação, né, a escola formal, parece que ela é tão melhor quanto mais ela prepara alguém para lidar conceitualmente com os fenômenos, né, e não produzir fenômenos, né, e não criar fenômenos, não fazer as coisas acontecerem. Enfrentar diretamente essa magia, né, do crescimento, né, de botar uma semente e ali surgir uma planta, que é uma realização maravilhosa, só que a gente despreza, né, como se fosse como se fosse grandiosa o suficiente, ou como merecesse uma dignidade de ser entendido como algo grandioso. Isso é maravilhoso. Então, tudo de alguma maneira, essas discussões, sempre, né, essa tendência atual de voltar aos povos andinos, voltar aos povos originários, tem tudo a ver com isso, de resgatar uma coisa que a gente perdeu, né, supondo, né, que o progresso, apostando uma espécie esse progresso vendido, né, pela Revolução Industrial, nos levaria para uma prosperidade, né? Então, vamos desenvolver que então nós vamos ficar melhores lá no futuro, né? Sendo que a felicidade já estava dada, assim, né? E ela foi simplesmente desprezada em nome de alguma coisa, de uma aposta falsa, de um engodo, né, que ele nunca chega, né, só tem a promessa. Sim. Então, vários sacrifícios são feitos em nome de alguma coisa que não é nada. Assim. E no meio disso, né, ainda uma série de trabalhos, né, são praticados degradando as águas, degradando as florestas, degradando o ambiente, o ar, o ambiente da vida. É isso. Aí eu acho que aí eu volto na pergunta que a Mariana fez, assim, como é que é possível, assim, né, mudar isso? Ou é possível, né? Em que medida a gente pode apostar nisso? Que é possível que isso se transforme em algum momento, né, que essas pequenas iniciativas espalhadas pelo mundo, de alguma maneira, em algum momento, elas vão, né, ser as formas dominantes, então lançando a gente num outro espaço, né, de vida, numa outra maneira, né, de viver. Né? Essas maneiras já estão aí, algumas pessoas já estão vivendo essas maneiras, né, mas que se tornasse então, uma maneira majoritária, né, de viver e não maneiras minoritárias. E provocasse menos dependências, né, ou interdependências dessa maneira majoritária. Eu acho que isso não só para terminar, eu passo a palavra para a Mariana, para vocês, da Anagual, porque, assim, né, esse ano saiu, né, a hora, né, agora, hoje são agora 5 horas da tarde, no dia 26 de setembro, mas no relógio do fim do mundo, né, ou no relógio do juízo final, né, faltam menos de 2 minutos para meia-noite, né? E isso causa uma espécie de fatalismo, né? Não, ferrou, já era, né? Não tem mais jeito, não tem mais volta, vamos só deixar levar e agora vamos dependendo do quanto tempo a gente ainda resta para a gente, né? Quantos segundos para meia-noite ainda restarem, a gente não consegue viver ou não. E sendo que está aí, revirar isso já está dado, é só ir fazer. O problema é convencer, né? O problema é mudar as formas, né, de pensarmos. Por isso que o bem viver, né, o bem viver, né, ele é uma expressão ligada a uma filosofia política, né, que tenta fazer com que a gente se emancipe de determinadas formas. Essa é a grande dificuldade que a gente tem o tempo todo, né, e a filosofia serve para isso, né, para provocar emancipações na nossa maneira de pensar. A gente a gente precisa se livrar de certa maneira de pensar para a gente poder entrar em outras. Mas parece que né, tem uma maneira de pensar que insiste, né, e ela é, né, insistente, né, mesmo que todas as evidências estejam aí, e mesmo assim a gente aposta, né, porque também se a gente não tiver alguma esperança nisso,
de mudanças, né, que podem levar a gente para um lugar diferente. Aí, não sei, aí eu acho que não faz sentido mais nem falar em educação, não faz sentido mais falar em um monte de coisa. A gente fica só numa sala de espera para o apocalipse, mas eu acho que não é esse o caso. E por isso que é legal ver os exemplos, né, e as práticas são colocadas efetivamente, né? Não adianta ficar lamentando que o mundo não é do jeito que você gostaria que ele fosse. Vai lá e faz, cara. Né? Vai lá e faz. Né? Então, isso é que é bacana, assim, né? Nas práticas de agroecologia, nas práticas de permacultura, ou nas práticas em geral, que talvez nem tão preocupadas em se enquadrar dentro dessas classificações. Né? Essas classificações servem para a gente iluminar essas práticas, tentar, né? Mas sempre a gente fica tentando sempre enquadrar elas em algum lugar, mas elas são muito mais que isso, né? Elas elas não estão preocupadas muitas vezes, né? Como é no caso lá do Eunagual, que eu conheço, né? Em respeitar propriamente uma doutrina que seria da permacultura. Tem os problemas ali que aparecem, e esses problemas são enfrentados com certos princípios, né, e com certas preocupações. Né? Por exemplo, o modo de lidar com os resíduos é uma coisa muito impressionante, né, Anagual? É uma coisa que, como tudo volta, né, e cria um círculo. Né? Então, o resto da preparação da comida, ele volta para a composteira, que vai alimentar a horta, que vai alimentar a cozinha. Né? Então, assim, você cria um circuito ali, e esse circuito funciona autossuficiência, muito bem. E você tem, uma demanda de trabalho, braçal, manual, claro, mas boa parte do trabalho é feito pela própria natureza. E é isso que a gente tem dificuldade hoje, né? De deixar a natureza ser natureza. Né? A gente não precisa nem... basta deixar que ela seja, né? Que então ela vai dar um jeito, ela vai fazer, ela vai se fazer. Né? Ela vai se constituir, vai constituir, inclusive, um mundo bom para a gente. Ela conserva a gente, né? Muito mais do que a gente conserva ela. Então, a gente... talvez seja isso, né? Pensar nesses... assim, como é que a gente pode... A pergunta é assim, então, essa, né? Como é que a gente pode ter esperança de transformação? E se não tiver, a gente já está vivendo, o que a gente vive já? A gente vive, de fato, um colapso, né, climático, um colapso do planeta, o relógio está certo, né, o relógio do juízo final está certo, ou não? Não sei, o que vocês acham? Tem que abrir o microfone. Porque, Ramos, estávamos clicando na fotinho. Então, vou tentar ser curtinha, mas as duas estão de parabéns. O que a Samira falou, super, super abraça e comporta e amplia o que a gente anseia, né? E o que a Natália falou é extremamente estratégico e necessário. A gente tem um problema grave com as universidades fechadas em si próprias. Né? Hoje a sociedade está atacando as universidades. Muitos que se beneficiaram com ProUni e não sei quanto estão atacando, não estão entendendo. E é uma realidade que a maioria prefere a atividade estática. E com isso, as pessoas transitam 5 anos numa universidade, quando eles saem, não sabem o que fazer, porque nunca botaram a mão na massa. Não importa em que âmbito. Agora a gente está falando de agroecologia, mas em outras disciplinas também. A maioria das pessoas sai dos estudos, seja do colégio, das universidades, perdido, e depois pega algum outro trabalho e tem pouca oferta de emprego. Então, trazer isso para o plano real, primeiro ter as pessoas com a capacidade, o entusiasmo, a coragem e o poder de decisão de fazer acontecer, isso já é um crescimento em si próprio, já é um aprendizado em si próprio,
que é uma quebra de paradigma, de aquele preconceito que temos de que fazer alguma coisa está errado. Nós viemos de uma cultura que fala que para você ter sucesso, você tem que mandar o outro fazer. Mas nós vibramos quando fazemos coisas. Então, por que não reconstituir, recuperar essa energia vital do fazer acontecer, né? Se eu quero ensinar para fulana a plantar uma alface, vai ter um monte de problema. Vamos plantar juntos. Mas se eu mostro para a pessoa os matos que ela pode comer e ensino a cozinhar esses matos, e aquilo já cresce no quintal da casa dela, e ainda ela vai ganhar elogios da família, dos amigos, porque ficou muito gostoso, eu já estou empurrando essa pessoa para dentro de outro mundo. Né? Se no meu bairro eu tenho um espaço que está sendo um entulho, sem o mais mínimo conceito, cuidado, amor pelo próximo, amor pela visão, amor pelo planeta, nada. E eu venho lá e entro e começo a fazer alguma coisa e ainda chamo a comunidade, aquela universidade cresce, a sociedade cresce e todo mundo faz parte daquele grande projeto e todo mundo sente o benefício que isso vai trazer. Nós agora estamos num momento da história da humanidade que não é bom, né? Tudo está se tornando para a raiva, o desprezo, e as pessoas estão transformando todas as suas carências nessa raiva e desprezo. Então, trazer de novo o amor ao próximo, o amor à vida, o amor a si próprio, essa capacidade de construção é um trabalho difícil, que vai deixar a gente muitas vezes cansado e frustrado, mas que é super necessário. É a nova construção do caldo de cultivo onde vai surgir a nova sociedade que pode dar certo. Então, nada especial, eu só queria dizer que estão de parabéns vocês pelo como estão fazendo as coisas e frisar assim a importância que tem esse momento, esse dia que para todos é tão importante, porque libera, confraterniza e tudo mais, como que ele é, aos meus olhos, ainda mais importante do que possa parecer. Eu acho que essas pequenas coisas, às vezes a gente vê aqui uma pessoa que já é adulta e vem com uma inocência incrível falar que arrancou uma cenoura quando era criança. Bom, então, essa pessoa, de alguma maneira, se tocou, aquilo ficou. Quando que essa cenoura vai fazer parte da sua vida? Talvez em vários momentos. Vai ser o futuro da vida dessa pessoa? Não, mas ela já é algo que alimenta sua alma, seu intelecto, sua percepção. Quando situações difíceis aparecerem, essas coisas também vão estar lá entre o cardápio de ferramentas que ele tem para perceber a vida, né? Então, isso eu acho muito importante. Não quero falar muito, mas quero falar isso sim, bota na agenda que quando a pandemia acabar, essa roda de conversa vai ser presencial e com aquele chimarrão que tu está bebendo. Beleza, uma boa fogueira. Uma boa fogueira. E uma multirão, uma atividade. E o mutirão, lógico. Mutirão. Então, a gente estamos fazendo isso agora também, né? Tentando fazer mutirões com os vizinhos, né? Faz uns anos agora, os vizinhos mais novos já estão tomando a frente, por exemplo, no concerto da rua, né? Parar de culpar a prefeitura, parar de culpar os outros. Não, vamos nos empoderar. Nós podemos ser a solução do problema que estamos vendo, né? Convidando os outros. Vamos fazer juntos. Fazer juntos é uma ótima brincadeira, melhor que só fazer um churrasco. Vamos fazer uma boa atividade. Exato. E depois vamos celebrar juntos. É isso. Eu estou vendo aqui, né, ouvindo vocês falando, né, de como que a gente consegue se inspirar na própria natureza para poder ver as coisas acontecerem e trabalhar junto com elas. E nesse semestre, né, quando veio esse momento que a gente está vivendo e que nos obrigou a dar aula à distância, eu passei algum tempo bem sofrido aqui dentro do meu espaço,
pensando, meu Deus, como é que eu vou dar aula de agroecologia, de permacultura à distância, online, sendo que dentro desse processo dinâmico eu sou somente um facilitador, né? Ou seja, o professor é a natureza, a professora é a terra, né? Então, se ela não vai estar do meu lado com eles, como é que eu vou conseguir fazer essa ponte, né? Então, eu passei um tempo aqui, né, bem dentro do mato, produzindo e realizando e construindo, esperando, né, essa instrução da professora maior para mim, né? Então, o que veio para mim é que, assim, dentro de cada espaço, aonde quer que a pessoa esteja, né, nas pequenas ações, nos pequenos movimentos, é que ela já está produzindo e construindo esse novo mundo, esse mundo em transição harmônico, né? Então, saber ouvir a natureza onde quer que a gente esteja. E aí eu vi a professora Ana Paula, ela postou aqui fez uma pergunta, né? Ela falou, será que existe um diálogo possível entre avanço tecnológico e preservação do meio ambiente? Quais são os caminhos possíveis? Então, esse diálogo, né, ele é extremamente possível. A partir do momento que a nossa produção intelectual, material, ela esteja vinculada diretamente às necessidades dos nossos irmãos, das comunidades, da sociedade como um todo, dentro desse processo de partilha igualitária, né? O avanço tecnológico ele é extremamente bem-vindo, né? Eu acho que o diálogo ele é íntimo, né? Inclusive, uma parte do avanço tecnológico poder discutir e poder construir permacultura em todos os níveis, né? Eu estava vendo, assim, citando novamente o Marcos Ninguém, né? Ele falando, né, como um design, um agricultor em design, um agricultor desenhista de espaços, né? Então, a gente também tem fome de beleza, a gente tem fome de harmonia, né? Por que não fazer jardins ao invés de canteiros automatizados com, né? Não que a gente não possa usar automatização, mas cadê a beleza, né? Cadê a circularidade? Cadê os fractais da natureza, né? Cadê essa fluidez que a gente precisa ter? Então, esse diálogo ele é o nosso futuro, né? A gente precisa estar junto com ele. E aí, pensando na formação do educador e lembrando da discussão anterior que o Maurílio fez, né? E Mariana e Heraldo também falaram, né? Da ciência, do conhecimento prático em si, né? Eu vejo muito o educador do campo, antes de qualquer coisa, como um extensionista, um extensionista rural. E esse desenvolvimento rural ele vai partir de um saber fazer. Ele não vai partir de um livro paradidático ou didático estruturado, entendeu? Para fazer o aluno copiar do quadro que está escrito, o conceito bonito, né? Esse professor novo que vai sair daqui e vai ocupar as escolas rurais, ele vai chegar lá e talvez não tenha saneamento básico na escola. Então, assim, se eu estou jogando o meu cocô, né, do lado da minha sala de aula, né, como é que eu posso dar aula? Como é que eu posso respirar e pensar num mundo novo? Né? Então, ou a gente vai aprender a fazer, ou a gente vai ficar... o Maurílio falou desse caos e desse juízo final. Na verdade, o juízo final, para mim, ele pulsa todo dia, né? Porque é a morte e vida todo dia. É necessário morrer, é necessário deixar morrer dentro de nós e deixar morrer nos nossos coletivos, no nosso modo de pensar, o nosso modo de fazer, deixar essa carga egoísta desse movimento, dessa sociedade doente. Isso precisa morrer, né? Só nasce o novo depois que acontecer essa morte. Então, esse mundo ele não está para ser gerado, ele já está sendo gerado, ele já está dando as sementes, né? Então, pensando aqui, né,
essa coisa da tecnologia, né? Eu anotei aqui uma frase que eu peguei de um agroecólogo do Guzmán, né, que é bem forte, né? Ele fala, né, mais que uma racionalização produtiva com base nas questões biofísicas, né, ou seja, racionalizar os espaços para produzir melhor e lucrar mais, né, a gente precisa pensar nas mudanças de atitude e valores societárias, né, ou seja, a gente precisa olhar para a gente, não adianta ficar olhando falando mal do governo ou falando mal do outro. Como é que a gente vai fazer entre nós aqui, né? Como é que a gente vai fazer a agroecologia e a permacultura pulsar? Poxa, eu estou me sentindo isolado, cara. Eu estou aqui, sítio Irmão Sol e Irmão Lua, eu e minha família. E como é que eu faço? Cara, eu vou dar a mão para a natureza. Eu vou olhar o que tem para fazer, eu vou acender minha fogueira, né? Antes de entrar nessa sala aqui de aula, eu pedi as instruções dos índios, eu pedi as instruções da minha professora, ela está aqui comigo, né? Então, realmente saber que a gente... o mundo está acabando, ele está acabando sim, mas ele está acabando para surgir o novo, para surgir realmente esse mundo que a gente precisa, né? E assim, eu me recuso a essa ideia de que vamos voltar ao normal, né? Daqui a pouco tudo vai passar e vamos estar tudo normal. Não tem nada de normal, na verdade estava tudo anormal. Ou a gente cria um novo, ou a gente vai viver nesse caos doentio, né? Então, não dá mais, né? Eu acho que a mensagem da agroecologia, a mensagem dos povos da floresta, a mensagem do Pantanal que arde em chamas nesse momento, né, é o grito da renovação desse novo mundo, né? A agroecologia, a permacultura, a fala e a prática das ecovilas, dos territórios tradicionais, é o sonho da Mãe Terra. Nós não falamos por nós. Eu aqui não falo por mim, né? Acredito que cada um de vocês, a gente esteja realmente conectado a esse fluxo desse bem viver, né? Então, é a partir disso que a gente tem que estar pensando, né? Eu queria falar com o Maurílio, né? Aproveitar o tempo que a gente ainda tem para fazer pescar algumas questões, alguns questionamentos que eu vi algumas pessoas postando, né? Para a gente poder estar compartilhando com o Heraldo e Mariana, enfim, com todo mundo aqui, para poder aproveitar o tempo. Sim, tem uma pergunta aqui do Leandro Proença, e ele está indagando aqui a gente sobre a possibilidade de um modelo de criação de ecovilas, ou a forma como as ecovilas são criadas, ou têm sido criadas, comunidades intencionais, como elas poderiam oferecer soluções para tratar, por exemplo, do desemprego e da falta de moradia. Se, por exemplo, seria viável uma política, né, talvez, eu já esgarçando aqui a pergunta dele, uma política que pudesse promover a construção de ambientes comunitários em que as pessoas pudessem ir para viver dentro de um determinado modelo. Se isso seria possível, seria viável, considerando também as dificuldades, né, que não está prevista aqui na pergunta, né, de convivência humana também, né, porque sabemos também que temos sempre que enfrentar o problema de convivermos, né? Temos muita dificuldade, né, nós humanos, de convivermos entre nós. E novas propostas, novos modelos de vida que esperamos que deem certo, eles exigem fundamentalmente uma convivência pacífica, harmoniosa, de entendimento. E eu não sei como é que vocês veem isso, né? Se vocês já pensaram nisso em algum momento. E tem alguma posição sobre isso? Microfone. Sim. Existem agrovilas, por exemplo, né, onde as famílias trabalham juntos, cooperados, né, limpando uma terra, plantando uma área lá agora, e cada um tem sua casa, né? Então, fazendo as construções cooperativadas, né? Mesmo que o Leandro já falou, né? O Marcos fez um lindo trabalho num assentamento perto de Brasília, que deu um curso de bioconstrução e de hortas juntos, né? Então, eles estavam construindo 4 casas num assentamento,
E com essa capacitação, os assentados conseguiram continuar a construção de casas, né? Fluiu muito, muito bem, né? Existem vários exemplos. O em Israel, pois a formação de kibbutz, né? Também uma ótima possibilidade e precedente que Foi já precedente, existe, né? mudou com as direitas, mas os kibbutz eram espaços sociais, né, de produção de alimento, convivência. E na Alemanha também tem uma ecovila Siebenlinden, Zimlin, que tem mais de modelo 30. muito interessante, né? Então, eles criaram uma cooperativa, que é uma cooperativa da terra. Então, a cooperativa da terra, se você quer entrar nessa comunidade, você tem um ano de teste, né? Então, um ano você é voluntário, paga o aluguel, e depois desse um ano você decide, não, eu quero fazer parte. Então, eu pago meu share da cooperativa da terra, e depois eu me junto com mínimo 4 outras pessoas para entrar na cooperativa de habitação, né? Então, tem cooperativa da terra, que é responsável para tudo que está dentro da terra, e a cooperativa de habitação, então, está responsável para captar os fundos, né, para fazer as construções. No caso, essa é uma iniciativa privada. E os Privada, sim. kibbutz no Israel também sobreviveram poucos e os que sobreviveram são iniciativas privadas também. E se falou em políticas públicas. Isso vai depender dessas mudanças de governo que a gente não sabe se duram 500 anos, igual que a Idade Média, ou se daqui a pouco aquela monte de torpeza acaba. Mas, em todo caso, o que eles estudaram em Siebenlinden, né, por exemplo, a pessoa que recebe uma ajuda social, né, seja por desemprego ou seja por aposentadoria, dentro da cidade, geralmente é insuficiente. Ele vive em pobreza. E quando ele se junta a uma comunidade, esse dinheiro já tem uma funcionalidade muito maior. Muito. Porque ele dá sustento para aquela comunidade e dá uma qualidade de vida muito melhor e muito mais produtos para ele, assim, do necessário, né? Do que é necessário para a gente ter uma vida boa, uma vida digna. Então, esses estudos existem de jeito principalmente particulares, independentes e comunidades mais antigas. Tem tudo para dar certo. É só pegar esse monte de terras aí que estão abandonadas e começar os projetos sociais, dar um pequeno financiamento, elas vão produzir e vão retornar isso para a sociedade. O resto são os problemas dos lobbies e os capitais e os poderes que dominam nesse mundo. E a convivência também, né, existe, então, né? Na escola da vida, então, a gente tem ferramentas dentro do grupo de ecovilas, né, que ajudam, então, de mitigar os conflitos interpessoais. Exato. Começando com comunicação não violenta, escuta ativa e também a fala do coração. Então, aí são todos passos, né, de diminuir excesso de palavras e falar profundamente, né, que um sente, e não ofender a ninguém. Né? Quando eu tenho um problema com uma fala, né, eu vou para a pessoa sem ofender ele de volta, mesmo o ping-pong de cada dia, né? Isso temos que evitar. Sim. Mas sem dúvida, é aquilo, não é fácil. O problema principal das ecovilas são os conflitos humanos. Podem ser jovens, podem ser velhos, cada um tem suas necessidades. Existe uma necessidade, muitas vezes a gente tem conflito com si próprio. Então, um não vai ter conflito com o outro. Um casal vai ter em algum momento conflitos entre eles. Então, quanto mais são 3, 4, 5 casais, ou o que for, isso é bastante normal. A gente descer um pouquinho... Peraí. Descer um pouquinho as expectativas. Sim. Nós estamos agora numa live. Muitas vezes as expectativas das pessoas são muito maior do que a realidade. Exato. Então, primeira coisa é, quando se juntam umas pessoas, né, é mesmo que se forma um casal, né, entender que as coisas andam bem quando existe respeito e harmonia. Essa harmonia, esse respeito, eu tenho que acertar dentro de mim de cada dia. E quanto isso, então, vira um hábito legal e fazer uma avaliação, por exemplo, mínimo uma vez por semana, fazer uma avaliação para tirar conflitos em geral, né?
e replanejar que deu certo essa semana, que deu errado, né? Então, coisas simples, né? Planejamento, organização, respeito, humildade. Humildade, porque a gente vai ter que abdicar de sonhos e certezas várias vezes, né? E todos vamos estar aprendendo dos erros de todo mundo e dos próprios. É difícil de sustentar. E também sempre via, né, viver na cidade é mais simples, né? Tu fecha a porta e o problema fica por fora da porta, né? E quando você vive no campo e falta luz, falta água, falta isso, falta aquilo, quem é responsável é você, não tem prestador de serviços que vai resolver isso para você. Exato. Hoje, eu ia para a minha nascente, entrou de novo um caranguejo no tubo. Faltou água. No campo acontece cada dia, né? Não é a cidade que fecha a minha água, né? Sim. Mas, meu vizinho caranguejo. Eu queria... Kenny! Eu queria dar um alô pro Kenny também. Né, o Kenny Fonseca, professor da UF também, lá da Ciência Ambiental. Também um novo curso dessa nova era também, né? Um curso que se propõe a trabalhar não só de modo interdisciplinar, mas transdisciplinar, né? Então, aí pensando na nossa permacultura, na nossa agroecologia e no nosso bem viver como o transdisciplinar, né? Então, não tem disciplina, tá tudo misturado, né? A disciplina é o bem fazer, é o bem viver. A disciplina é querer botar a mão, né? Como o Heraldo falou, né? Primeiro a gente bota a mão, aí a gente começa, aí a gente vai ver como é que tem, o que dá para fazer, como que faz, né? E aí, pensando nessa nova... qual é a contribuição, né, dessas ferramentas para uma mudança estrutural da sociedade? Eu acho que a gente precisa pensar nas nossas necessidades essenciais. Como é que a gente consegue suprir elas? O que realmente a gente precisa verdadeiramente? Então, se desalienar de todas essas necessidades falsas que o sistema impõe a gente, né? E que a gente possa criar autossuficiência, que a gente possa se empoderar de nós mesmos e saber para onde eu vou, né? Essa cultura de chamar o cara, né? Aí o chuveiro queima, queimou o chuveiro, chama o cara, tem comida para fazer, não, chama o cara do Uber Eats, né? Chama o não sei o que, chama o cara. Não, o cara somos nós somos o cara, a cara, entendeu? A gente tem que pegar e dar conta, né? Eu acho que é por aí que a gente consegue chegar, né? O Ailton Krenak, ele falou uma vez do kit civilização, né? Que cada ser humano precisava ter para realmente se formar como humano, né? E aí, a pergunta que ele faz e que eu reproduzo, né? O que tem no kit civilização de cada um de nós, né? O que precisa ter no seu kit civilização, né? O que eu preciso realmente? Ou será que eu preciso disso ou eu jogo fora? Né? No meu kit civilização eu preciso ter boas relações, eu preciso respeitar o próximo, eu preciso ter água limpa, né? Eu preciso ter acesso ao sol, a alimentos saudáveis, né? Eu preciso ter, enfim, bons livros, né? Nesse kit civilização, né? Essa é uma pergunta que a gente faz aqui para todos que estão assistindo, enfim, para nós mesmos, né? Dentro desse novo mundo que está surgindo, como é que você vai construir o seu kit civilização, né? Com base no pacote de dados e também, né? Tem que ter a internet, né? É importante, mas para quê, né? Qual é o caminho, né? Por onde que a gente quer caminhar, né? Então, poder ouvir, né? A fala do Heraldo e da Mariana com o tempo que eles já têm de caminhada dentro dessa estrutura, né? Enquanto Ecovila, né? E falando com essa prioridade, com essa propriedade, né? Essa fala que realmente dá para sentir que é do coração. O que eu escuto, né? Dentro dessa fala é realmente um pulsar natural, né? Então, eu acredito que a gente vai superar essa crise a partir desse pulsar natural, né? Aonde que está o meu ar? Né? Eu tô lembrando de respirar, a minha respiração, como é que ela tá? Né? A água que eu estou consumindo, ela tá limpinha? Dá para tomar? Né? O que eu estou botando para dentro de mim?
do ponto de vista material? O que eu estou botando para dentro de mim do ponto de vista intelectual? Eu estou me alimentando de quê? Né? Então, assim, não adianta ficar nesse campo da crítica, né? Ah, o mundo deu errado. Ah, não deu errado. Não deu errado. A gente está num processo de tentativa e acerto, porque eu não acredito em erro, na perspectiva que a gente desde quando a gente estiver buscando, né, esse caminho do bem viver. Se a gente estiver dentro desse caminho do bem viver, vai ter uns tropeços ou outros, como o Heraldo falou, vai ter um caranguejo no cano, entendeu? A primeira reunião, aí, nossa primeira marcação da nossa live, caiu a internet, não teve como ter, mas não por isso o meu coração deixou de pulsar, o coração do Heraldo, da Samira, do Maurílio, tá tudo batendo, né? Então, é por aí, assim. Vou abrir espaço aí para outra fala e ouvir vocês mais um pouquinho. Eu queria dizer uma coisa, porque a gente está falando na agroecologia, na educação do campo, né? E, de fato, o campo está aí disponível para produção. Mas eu acredito que as cidades, elas também precisam dessa transformação. Totalmente. As cidades são importantes, as pessoas moram nas cidades, as cidades têm seus benefícios e as cidades podem ser transformadas. A partir de cada coisinha que a gente transforma, se a gente começa a reciclar, se a gente começa a conversar com o catador para ele passar na nossa rua, para ele pegar nossa reciclagem, a gente já está aumentando o benefício desse catador. Esse catador passa a ser o nosso amigo da rua, amigo do bairro. O dia que tem uma malandragem, ele está lá na rua o tempo todo, ele sabe das coisas, e a gente está exercitando a comunicação. Nós temos hoje excesso de carros, esse povoadinho aqui, cada casinha está com 4 puxadinhos e 3 carros na garagem. As cidades, mesma coisa. Nós vamos precisar transformar prédios, garagem, tudo isso em espaços para plantar. E nós não esse vamos movimento precisar... já tem, se chama Cidades em Transição. Então, quem se interessa, pesquisa Cidades em Transição. Tem, mas tem pouca coisa, mas é um movimento que existe no mundo inteiro. Então, o que acontece? Se eu estou descendo o prédio e tem um monte de plantas cheias de flores, ou enfim, mas não me servem para nada. Hoje eu vou para Buenos Aires visitar meu pai e ainda vou no prédio que eu nasci para pegar louro. Aquele pé de louro tem mais de 50 anos, porque eu tenho mais de 50 anos. E esse louro já serviu para todo mundo. Quando era criança, minha mãe me mandava, né, descer o prédio para levar louro para botar no molho. É apenas o pé de louro, não é o resto. E lá tem um montão de práticas super simples, né? As frutas que gosta no café da manhã, joga as sementes no terreno baldio. Mas em todo caso, a tecnologia de ultravioleta, como que vai acontecer isso nas cidades? Tudo isso vai ter que acontecer. Cada coisinha que a gente melhorar na nossa prática, eu estou reciclando um pouco mais, eu tenho salsinha na minha varanda ou na minha janela, tudo isso vai fazer com que esse movimento cresça. E como a necessidade está chegando e agora a situação está muito no limite, a reação das pessoas vai ser rápida, porque todo mundo quer se salvar, todo mundo quer uma solução. E a gente tem que aproveitar essa brecha também. Aliás, de sentir todo o peso do momento, temos que aproveitar que tem uma brecha aí para que as pessoas decidam melhorar, decidam fazer algo que beneficie eles e todo mundo. Então, economia é isso, joga uma semente na terra e depois vai dar uma árvore, e economia vão ser as frutas que essa árvore vai dar. Não é botar dinheiro no banco, semente na terra. Agroterrorismo. Bem mais lucrativo. Agroterrorismo. Mas não é terrorismo, é benfeitorismo. Não, é o jardim do prédio, aquele jardim. A gente não faz terror, a gente cria benfeitorias futuras. Eu queria... eu lembrei agora, né, dessa coisa do terrorismo, enfim, me veio esse pensamento, né, que a academia mais crítica, né, fala, né, a partir da Rosa Luxemburgo, ou socialismo ou barbárie, né? Ou a gente caminha para o socialismo ou para a barbárie.
Eu já escutei alguns permacultores falando, né, e agroecólogos e pessoas que já estão com a vida nas próprias mãos, né, caminhando com autossuficiência, né? É permacultura ou barbárie, né? Ou a gente prepara e cultiva a nossa própria permanência de modo decente e harmônico na Terra, ou realmente a gente vai ficar numa situação desumanizada, né? A gente ainda tem escolha. Essa escolha tá aí, né? Bem no que a Mariana falou, né? E o seu lixo? O que você está fazendo com ele, né? Eu tô vendo, cara, essa pasta de dente que eu uso da Johnson Johnson, né? Extremamente tóxica, pesada. Pô, será que não tem algum componente natural que eu possa produzir a minha própria pasta, né? Aquele desodorante que me dá nódulos no sovaco, né, cara? Pô, por que eu fico usando metal pesado no meu próprio corpo? Né? Então, assim, é do micro ao macro, né? Então, a gente se vê como formiguinha, mas também se vê como filho dessa grande mãe, né? Dessa grande biosfera, né? Eu acho que por aí a gente consegue achar um caminho. Eu não tô desesperado, não. Eu tô confiante. Uma das ações, né, completando essa questão para onde vai o nosso lixo, foi uma coisa que me chamou muito a atenção durante esse período de isolamento, a mim e a Samira, não é mesmo? A gente, com a correria do dia a dia, a gente talvez não tenha noção da quantidade de lixo que a gente acaba produzindo, mesmo com as coisas que a gente evita. Mas, assim, infelizmente não dá para a gente substituir tudo, né? Ainda mais estando morando, por exemplo, no apartamento, ou então agora em período de isolamento, onde as coisas ficaram mais difíceis, né? Não chegou a ter desabastecimento, mas ao mesmo tempo as coisas estavam mais escassas, não tinham como marcas comuns, né, de uso. Então, assim, com o funcionamento, com as atividades que estão retomando, né, aqui na cidade de Santo Antônio de Pádua, nós acionamos a Secretaria de Meio Ambiente e a coleta seletiva existente na cidade. Então, assim, desde junho ou julho, se eu não me engano, acho que é isso. Então, assim, eu, a Samira e alguns outros colegas também, a gente fez questão de passar isso para os outros estudantes, né, mais próximos, que são próximos a gente, que é a questão de... Tem coisas que você está em casa e nem percebe, mas você pode mandar para a coleta seletiva, e aqui eles passam semanalmente em cada bairro, né, até mesmo 2, 3 vezes por semana. Então, assim, eu percebi o quanto de coisa que eu poderia estar destinando corretamente. Então, assim, é do micro ao macro, não é mesmo? E de volta ao micro. Então, Sim. Mas é isso. Eu acho que a gente, na última fala da Mariana, inclusive, já respondeu uma outra pergunta do Leandro Proença, que era sobre as cidades mesmo, né? Porque a gente pensa a educação do campo, pensa a permacultura, pensa a agroecologia, né, no interior, né, nas regiões de campo, nas regiões onde existe espaço, né? E as cidades, os espaços urbanos, eles parecem que estão fora desse jogo, né? Eles já estão condenados a serem espaços urbanos para sempre. Mas, na verdade, não. É possível pensar também, ou repensar os espaços urbanos, e essa é a discussão que a gente está, é a situação, né, que a gente está hoje, pensar no ambiente da vida, assim, como é que ambiente a gente faz para a gente viver, né? Não simplesmente alimentar ou desenvolver mais esse ambiente do que ele, para além do lugar onde ele já chegou. Essa é uma discussão, por exemplo, do ecossocialismo, né? O Léo falou um pouco, tangenciou esse tema, e também essa discussão de não adianta a gente pensar transformações no campo do trabalho, pensar a pobreza, pensar soluções contra a pobreza, soluções contra a exclusão, sem pensar também uma nova forma de vida. É isso, no final das contas, tudo se volta, né? Tudo está apontando
para uma discussão bem mais ampla, que é uma discussão total, sistêmica, né, de como construir um modelo novo de vida e por onde a gente vai, né, qual é o caminho que a gente vai para um novo modelo, considerando que esse já se mostrou falido, né, e tem se mostrado falido. Eu acho legal, Maurílio, a gente pensar, né, e conversar com todos, né, sobre de ter cuidado com essa autoculpa, né, que a própria sociedade impõe, o sistema e a nós mesmos, né, com as nossas contradições. Né? Então, assim, nós somos uma sociedade em transição. Então, é natural e normal muitas contradições na nossa vida, né? Mas eu acho que o legal é, com consciência, estar buscando a superação das nossas contradições. E em paz, sem se colocar culpa. Porque essa autoculpa, ela também é um lugar, né, que o próprio ego aprisiona a gente de paralisar a gente. De, não tem jeito, então não vou mexer em nada, tá tudo ruim mesmo, então não vou continuar tomando a minha Coca-Cola aqui, entendeu? E fazendo o churrascão e tá tudo certo. Mas eu acho que não é por aí, né? Então, vamos eliminar a culpa do caminho, entendeu? Porque esse é um dos lixos que não precisa estar no kit sobrevivência, né? Que o Krenak fala do kit civilização, né? Chega de culpa, né? Vamos tentar realmente ver o que a gente precisa para a gente poder caminhar bem. E contradição, meu amigo, estamos no planeta Terra, né? Somos humanos, e a gente precisa acolher as contradições, não para fazer carinho nelas, mas para trabalhar conscientemente e ir superando cada uma, né, por vez, para a gente poder chegar lá. Né? Autossuficiência, como o professor Kenny trouxe ali na mensagem, né? Em partes, né? A gente vai chegar lá. Né? O ideal é realmente chegar nessa... E o grande paradoxo, né, que essa autossuficiência que a gente fala aqui na verdade, essa interdependência firme e limpa entre os seres, né, entre os humanos, entre os animais, entre as plantas, ou seja, o respeito mútuo. Né? Eu acho que para a gente chegar nessa interdependência integral, a gente precisa buscar a nossa autossuficiência, né? Sim, até porque toda a vida é interdependente, né? Não sei se vocês já tomaram conhecimento do livro do Emmanuel Kotia, né, sobre metamorfose, que tem como título Metamorfose, né? E é um livro que investe na reformulação de nossa ideia sobre vida, né? E pensar a vida que os nossos corpos, a vida que a gente está vivendo agora, nesse momento, ela já só é possível porque outras vidas viveram antes, né? E nós somos reelaborações, né? Nós somos uma construção a partir de reelaborações de vidas que já foram vidas né, e ainda vidas que virão, né, inclusive. Né? Quando a gente come um alimento, né, ele foi uma vida, né, e ele deixou de ser vida para fazer a nossa vida continuar vivendo. Né? E quando morrermos, né, nosso corpo virará, né, também uma matéria, né, para a vida continuar sendo vivida. E pensar nessa perspectiva integral faz com que a gente leve uma outra dimensão de pensar o que nós fazemos, afinal de contas. A que nós dedicamos as nossas vidas, né, todos os dias. E o que vale a pena, de fato, né, dedicar nossas vidas. Então, não é só para a gente, não é só a nossa vida. Né? É isso, a vida. A gente tem que olhar o ciclo como um todo e a continuidade do ciclo, né? Esses dias eu estava vendo uma empresa, eu não sei de qual país, né? Mas eles estavam formulando uma cápsula biodegradável, né, para substituir os caixões e as lápides dos cemitérios, né? Então, assim, e nessa cápsula a pessoa é enterrada, né? E em cima uma árvore que ia junto com ela, né? Então, ao invés da gente ter aquele mar de cimento, né, e flores mortas por cima, louvando ou honrando os nossos ancestrais,
mas ao mesmo tempo agredindo os nossos ancestrais a partir da natureza, né? A gente poderia estar visitando uma árvore, né? Visitando um bosque bonito. Então, realmente, a gente precisa reformular tudo, olhar para tudo, né? Desde para quem está vindo, né? O que os nossos filhos, os menores, estão comendo, né? Essa maternidade consciente, esse parto humanizado, natural, né? Partindo pela primeira infância, construindo um caminho mais amoroso e próximo a essa criança, né? Então, essa sociedade, ela não surge do nada, né? Ou a gente permacultiva ela, ou ela não vai surgir, né? E é do pequeno ao grande, do grande ao pequeno, né? Inclusive pensando quando a nossa carne tiver que ser depositada na terra, que ela seja depositada de forma decente, né? Então eu já vou logo avisando para vocês, né? Eu quero uma cápsula dessa aí quando eu tiver que ir embora. A gente pode botar num saco mesmo, daqueles de... Se for biodegradável, tá tudo bem. Tá bom. E bota a terra e pronto, em terra. Tá ótimo. Pode fazer isso, a gente planta uma árvore em cima. Já deixa indicado qual é a árvore que você quer ser. Pode ser um jatobá, mas planta um girassolzinho também, porque eu quero ver florir logo de início, porque eu quero chegar lá já com a força do sol. Beleza, maravilha. Então, gente, vamos agora passar para as considerações finais. São 17h50. E aí, vamos fazer mais uma rodadinha de falas de despedida e aí a gente encerra aqui, pessoal. Não tem mais nenhuma pergunta, verifiquei aqui. Bem, quem fala agora? Samira. Você que está no alto da tela. Eu? Bom, eu acho que só tenho a primeiro agradecer a todo mundo da mesa, Heraldo, Mariana, Léo, Natália e Maurílio, a todo mundo que assistiu. Acho que é só mesmo agradecer e agradecer ao TEIA, na real. Eu vou ficar batendo na tecla do TEIA eternamente, mas o que a Natália falou da reciclagem, isso eu lembrei muito lá do TEIA e da Ecovila. Então, eu, quando faço qualquer coisa agora em casa, eu fico pensando onde é que eu vou colocar as cascas, eu fico neurótica já, tipo, onde é que eu preciso levar isso para o TEIA, não tem como. Então, é isso, e é muito bom quando a gente percebe que a gente está se modificando, está pensando não só na gente, mas num todo, e a gente sabendo que tudo que a gente faz vai ter um retorno, né? E acho que esse retorno é maravilhoso. É isso, gente. Boa noite, obrigada a todos. Oi, boa noite. Vou dar continuidade à fala da Samira. É isso mesmo, agradecer a todos que disponibilizaram sua tarde de sábado, do seu final de semana, a estarem aqui junto com a gente e que só tem a contribuir e a trocar experiências. Esse projeto para a gente está sendo bastante desafiador, né? Até porque nós estamos nos adaptando às atividades remotas, a essa tecnologia que a gente está vindo se familiarizando, né, aos poucos, tentando trazer o melhor para vocês, tentando trazer a melhor forma de acesso, mais simplificado, poder acrescentar que a gente tem aqui não só os estudantes da educação do Campo UF, os docentes da educação do Campo UF, mas a gente teve inscrições de todo o Brasil. Isso é muito importante para a gente, essa comunicação entre os cursos de educação do campo que a gente está tendo aqui, essa interação, todos os cursos também que nós fizemos, que nós levamos o nome da educação do Campo UF em outros lugares. Então, assim, essa é uma forma de agradecimento, né, para todos vocês estar disponibilizando essa atividade ao longo do semestre. Mariana, Heraldo. Sim, foi super legal ser convidado por vocês aqui. Estamos muito felizes de estar aqui, né? Então,
E qual é que é o futuro? Gostaríamos de participar também, né? Então, uma pequena dica para todo mundo em casa que está nos vendo aqui, por favor, não bota mais restos de comida no saco de lixo. Pega uma vasilha e bota lá na base da lixeira para os cachorros e gatos de rua ter alguma coisa para comer. Com a pandemia, tem um montão de animais na rua quase morrendo de fome. Então, a gente consegue fazer a diferença. Enquanto o alimento está no saco, e sempre essa lixarada espalhada, porque eles estão buscando. Uhum, uhum. Bom, Léo. eu tenho também. Não, desculpa, Mariana. Fala, Não, Mariana. nada. Eu só quero Pode agradecer falar. a todos a oportunidade. É super lindo poder estar participando, sabendo das coisas que vocês também estão fazendo e tudo mais. Isso bota a gente num mundo muito mais bonito. E só lembrando a questão essa do corpo que vai para a terra, né? A gente já tinha uma proposta assim para reflorestar. Aí era um cemitério de ambientalistas. E aí você pega um pasto pelado e cada um decide que árvore quer em cima, né? E com isso refloresta o pasto e ainda garante a reencarnação, né? Porque você vai reencarnar E um bom naquela karma, né? árvore, na comida do passarinho. Também sou do clube do Jatobá. A gente demora, mas chega lá, dá farinha depois para todo mundo. Não precisa tem mais Gratidão a todos. tem mais uma. Um amigo começou uns meses atrás, por exemplo, compostando animais domésticos. Por exemplo, quando você tem um cachorro de estimação, um gato, ele morre, onde ele vai? Então, o Lúcio começou isso no Rio de Janeiro, e fazendo uns testes. Eu não sei como é que está nesse momento, mas eu achei uma ótima ideia, por exemplo. Enfim, na época a gente pensou... Eu sou um IP amarelo, eu nasci em setembro. Não, mas tudo isso vai acontecer um dia. Hoje as pessoas são cremadas e então se somam o problema do CO2 na atmosfera, né? Ou cimentadas e com isso se interrompe o ciclo e não tem mais função. A legislação para os cemitérios realmente é uma das mais fechadas, porque o chorume, aquela coisa toda, polui muito. Fluidos necrófitos. Péssimo. O tema é péssimo, mas rende, uma vez rendeu 6 meses de discussão. Mas com uma amiga a gente já estava viajando na maionese. Não, mas se você botar em sacolas com um pequeno biodigestor, aquele biodigestor, os nutrientes já se garantem. Depois o biodigestor serve para outro, porque o movimento... Então fica aí para as cabeças pensantes que estão se formando na universidade, que talvez um dia a gente tenha cemitérios dignos, biodegradáveis, principalmente para a nossa existência e a Mãe Terra, né? Esse planeta que de fato botou toda a grande escala dos dinossauros, da megafauna, megaflora, aquilo tudo. O planeta, com sua inteligência fantástica, entendeu que era exuberante, exacerbado, não comportava. E então fez assim, enterrou tudo e falou, vamos começar de novo. E aí aparecemos seres menores, como nós, os cachorros, os elefantes, em todo caso, os micróbios, as marés, enfim. E esse é o mundo que nós temos que funcionalizar. Nós não temos que ir procurar os recursos debaixo da terra. Esses foram inteligentissimamente soterrados para que a gente pudesse ter uma existência mais harmônica, mais equilibrada. E a gente precisa cabeças que botem essa existência num plano funcional para sair desse desastre muito prático que fomos construindo, porque tudo é prova e erro, né? E todos nós vamos errar muitas vezes nas nossas vidas, mas temos que continuar nos aprimorando. E é isso. Muito obrigada por tudo. Maravilha. Léo? Poxa, primeiramente agradecer, né, a companhia de vocês nesse momento, nessa tarde. Me sentir conectado a vocês e a muito mais pessoas, né? Então, eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa família humana que pensa a si próprio, que pensa o seu ambiente, que pensa as suas relações, porque
se a gente é dotado de pelo menos uma fagulha de consciência, né, eu quero assoprar e esforçar e botar fogo nessa fagulha para a gente poder manter uma chama bem forte, bem viva, para estar consumindo o que já não serve mais, né, transformando isso em adubo, né, para alimentar esse novo ciclo que está surgindo aí. Né? Viva o novo mundo, a nova era, né? Viva as dificuldades que ensinam a gente a viver melhor, né? Viva os ensinamentos que a Mãe Terra está trazendo para a gente a partir dessa pandemia, né? Então eu reafirmo aqui com firmeza, né? A alegria, né? E a confiança nesse presente e nesse futuro, a partir de boas práticas, né? Em união com as pessoas que estão conectadas com esse pensamento. Tá? Então, agradeço muito, professor Maurílio, pela mediação e pelas as colaborações do coração, ao Heraldo e à Mariana, por essa grande semente que foi plantada na Unagual, né? E pela sorte que nós tivemos, né, de termos esses irmãos vindo para cá, para o Brasil, e fazendo esse movimento acontecer aqui tão pertinho. Né? Quero dizer que assim que der, eu quero conhecer vocês e o espaço de vocês. Eu estou aqui em Lumiar, então é relativamente próximo. Né? Agradecer a Samira e a Natália também, né? Alunos que estão comprometidas com essa formação, né? E pensando na autorresponsabilidade, né? Da sua autoformação, de não ficar depositando esperanças em professores ou em livros, né? E se conectando ao seu próprio coração e às suas ideias. Então, parabenizar também as pessoas que estiveram conectadas com a gente, ouvindo as ideias e trocando com a gente a partir do chat aí, né? E esperando uma próxima oportunidade para a gente continuar vibrando nesse movimento, né, de renovação nossa, primeiramente, da nossa sociedade e do nosso planeta. Muito obrigado, gente. Valeu, Léo. Obrigado ao povo aí que compareceu. Obrigado, Samira. Obrigado, Natália. Muito, muito, muito obrigado, Heraldo e Mariana. Ótimo que vocês terem participado. Ótimo que vocês terem aceitado o convite. Logo que for possível, eu quero estar aí, né, trabalhando, mexendo naquela composteira, né, mexendo naquela horta, fazendo os trabalhos lá na oficina. Léo também, né, logo que for possível, né, também para ir para Lumiar, para fazer umas coisas aí. Que bacana, assim, essa conversa de hoje. Fiquem atentos na programação dos seminários integrados. Eu também sou da comissão organizadora, né? Queria agradecer, inclusive, a comissão organizadora do evento. A Natália e a Samira também são da comissão organizadora. Foi coincidência, a gente está aqui hoje. Mas tem mais gente também na comissão, tem. Que não estou vendo por aqui. Temos Tadeu, temos Maria Luísa, temos a Karina, temos o professor Allen. E é isso, a gente está se empenhando para poder fazer chegar até vocês esses encontros. E na semana que vem a gente tem um evento do mestrado. Então procurem a programação, não sei se alguém postou aqui hoje. Sim, já está postada nas nossas redes sociais. A inscrição é até hoje, dia 26, mas quem for procurar lá no Instagram e no Facebook, está nos destaques, o link de inscrição e a programação, só até hoje. Beleza, então é isso. Fiquem bem, bom fim de semana, boa semana e até a próxima. Beleza, gente. Obrigado. Tchau.